Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso projeto Educação Integral, falar sobre a disciplina Prática Desportiva Xadrez. Vamos para mais uma atividade, né? Posicionando corretamente o xadrez, colocando sempre o tabuleiro com a casa branca do canto ao lado direito do jogador. Essa é a posição do tabuleiro. Bom, nós falamos na última aula, nós falamos sobre as 6 peças que precisamos entender os seus movimentos para praticar bem o esporte xadrez, né? Bom, nós temos o rei, nós temos a rainha, nós temos a torre, o bispo, o cavalo e o peão. Então são 6 peças que nós precisamos entender os seus movimentos para que podemos praticar o esporte xadrez, né? Bom, vamos falar agora sobre o peão, né? Primeiro movimento aqui, falar sobre os peões. Os peões, eles sempre ficam na segunda fileira do tabuleiro. Entendemos que todo tabuleiro tem os números, né, do lado esquerdo do jogador, tá o número 1, 2 até o 8. Então, nós temos na segunda fileira os peões. Qual o seu movimento? Como que a gente trabalha com ele? Pronto, ele tem 3 movimentos importantes. Tem o movimento normal dele, tem o promoção do peão e a captura de passagem. Vamos lá. Movimento normal do peão. Ele sempre anda para frente, sempre na vertical, sempre andando casa em casa, né? Tem um movimento de baixo alcance, que é de casa em casa. Esse é o movimento do peão. Na saída, tem uma exceção. A primeira vez que você vai movimentar o peão, qualquer peão, primeiro movimento dele, você tem a opção de optar se vai movimentar uma casa ou 2 casas. Por exemplo, aqui nós temos peão, uma casa, 2 casas. Pronto, movimentei 2 casas. E daqui para frente, apenas uma casa. De uma em uma. É só no primeiro movimento que pode acontecer isso. Qualquer peão pode ser movimentado também. Na primeira jogada dele, pode movimentar 2 casas. Daí para frente, só uma, sempre na vertical. Mas como é que joga mesmo? Ó, o peão ele joga sempre na vertical e ataca na diagonal. Por exemplo, está aqui na casa preta, ele sempre está atacando a casa preta na diagonal de um lado e do outro. Mas ele sempre anda para frente, ele nunca recua. O peão não pode recuar, nem para se defender, nem para atacar, né? Tem que seguir em frente, sempre atacando nas diagonais. Estando na casa branca, está atacando a casa branca dessa coluna e a outra casa branca da outra coluna. Então, sempre atacando e ataca nas diagonais. De repente tem um peão aqui. Ele estando aqui, ele pode capturar esse peão e se colocar no mesmo local onde a peça que foi capturada estava. Então, esse é o movimento do peões. Agora, o movimento que a gente chama de promoção do peão. Ele vai de casa em casa, na última casa do tabuleiro, na 8ª fileira, esse peão chegou aqui do lado do adversário, chegou na última fileira. Pronto. Ele chegou na última fileira, agora ele pode ser promovido. Ele não pode continuar como peão e não pode ser promovido a rei, porque o rei é absoluto. Ele não pode ser substituído. Então, ele pode ser promovido a uma rainha, um cavalo, um bispo ou uma torre. Desta forma, a gente
tira o peão e coloca uma rainha. Então agora ele já é uma rainha. Deixou de ser peão, foi promovido a rainha. Essa é a promoção do peão. Também, se não quiser colocar a rainha, pode colocar uma torre. Olha, o peão agora vai ser uma torre. Pronto. Está aí a promoção do peão. Quando ele chega na última fileira do tabuleiro, ele pode ser promovido a qualquer peça, menos rei e menos continuar como peão. Um outro movimento especial é a captura de passagem. Quando o peão atinge a quinta casa, vamos dizer que esse peão esteja aqui, e nós temos aqui, ó, a quinta casa, ó, a quinta fileira, casa, mas a gente pode falar de fileira também, né? Primeira fileira, segunda, terceira, quarta. Primeira fileira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, de repente, esse peão veio, atingiu aqui a quinta casa. O adversário está com o peão aqui sem movimentar ainda. Ele ainda vai movimentar. Ele tem a prerrogativa de pular uma casa e jogar duas casas. Só que esse peão está atacando essa casa. Assim, esse peão aqui não pode passar por cima de uma casa atacada. E o adversário, quem está com as peças pretas, pode passar e jogar duas casas. Só que o jogador que está com as peças brancas, ele pode optar ou não, se ele captura esse peão ou não. Se ele quiser capturar, ele captura o peão, mas coloca ele no local da casa onde estava atacada, não aqui onde o peão estava. Captura e coloca na casa que estava atacada. Então essa é a captura do peão, né? A gente vimos aqui agora que o peão ele joga sempre na vertical e ataca na diagonal. Vimos que quando o peão chega na última fileira, ele pode ser promovido a qualquer peça, menos continuar como peão ou se promover a rei. Também não pode. E nós vimos também que na saída o peão pode sair uma casa ou duas casas, sempre no primeiro movimento do peão. Qualquer peão. E essa captura de passagem, quando o peão atinge a quinta casa e o adversário quer jogar duas casas, e essa jogada só acontece entre peões. Não acontece com o peão e a torre, o peão e o rei. Só acontece entre peões, essa captura de passagem. Só acontece aqui. Quando o adversário está querendo jogar duas casas, pode, mas esse peão pode capturar e colocar no lugar da casa que estava atacada. O peão também, ele é classificado, né? Todas as peças do xadrez são classificadas com número. O peão, ele tem o número 1. Ele é classificado como 1 ponto. Porque ele é classificado pelo o baixo alcance, né? Ele movimenta apenas uma casa. Então, só por isso que ele é classificado como 1 ponto. Ele não é classificado como está no tabuleiro, como o símbolo, né? Como soldado do tabuleiro. Que ele simbolicamente é um soldado. Mas ele é classificado pelo seu movimento, pelo seu alcance. Então, como ele é uma peça de baixo alcance, ele tem o número 1 no xadrez. Então, 1 ponto, vale 1 ponto, 1 peão. É isso, gente. Na próxima aula a gente continua aí com mais informações para vocês. Um grande abraço. Que Deus nos proteja.